Bom dia! Bom dia, 27 de março, dia do meu aniversário. Gente, estamos aqui para quê? Para a nossa live matinal. E eu tô começando com essa música hoje para vocês, porque nós vamos falar sobre o retorno. Bom dia, meu amigo Abraão. Bom dia, Ju. Bom dia, meu querido amigo. Olha só, gente do céu. Parabéns, obrigado, querido, obrigado. Obrigada, gente. Que bacana. Hoje é aniversário, né, gente? Meu aniversário, gente. Deixa eu dar uma diminuidinha na música ali para tirar o som. Bom dia, Vanessa. Eu comecei com essa música. Não é da pecadora caída, porque é assim, né, gente, que eu estava e que eu ainda estou, e você também. Bom dia, Ju, bom dia, parabéns. Hoje é dia do meu aniversário, gente, maravilhosa, recebo, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, minha amiga, amém, amém, amém. Gravemente, você falou, que seja gravemente a ferida que ele colocar no meu coração, não é? Que ele me fira de uma maneira que eu jamais ouse me afastar dele, né? Querido, bom dia, meu amigo, tudo bem? Paz e bem a você também, gente, que bênção. Eliane, minha sobrinha que estava aqui ontem comigo, não é? Edilaine, saudade de ti, mulher. Ai, parabéns, obrigada, Vanessa, recebo, gente do céu, que bênção, né? Fazer aniversário no dia da live, gente. A minha filha falou assim, mãe, segunda-feira teu aniversário, gente, ninguém merece, por isso que ela quis comemorar ontem, né, celebrar ontem. Mas eu falei, gente, vai ser o dia da live, né? É o dia que Deus colocou para ser a minha live. Então, gente, vamos mandar esse aviãozinho para mais pessoas, para que nós possamos convidar mais pessoas aqui. Porque hoje eu vou contar até um pedacinho da minha história, não é? Para quem ainda não conhece, estando ligada aqui a justamente essa... Ai, obrigada, Edilane, querida, bom dia, obrigada, amada. Colocando ali a luz da palavra de Deus, toda esse resgate que eu tive da minha história, né, que eu estou tendo ainda, porque é uma caminhada, né, gente, é um processo, não é algo assim de qualquer jeito. Então, eu quero compartilhar depois com vocês uma palavra de Isaías, que está na minha Bíblia já marcada desde 2020, que Deus me deu essa palavra no dia de São Francisco de Assis, e agora... dia 13 desse mês, uma amiga minha me complementou, ela falou assim, Nice, Deus está mandando eu te falar essa palavra. E aí vocês vão ver que faz todo sentido o que Deus colocou para mim já, né, há muito tempo. E essa caminhada que eu estou aqui de oração. Bom dia, Solange. Ai, obrigada, amada. Ai, recebo. Feliz e abençoado aniversário para mim, porque eu preciso muito da graça de Deus. Muito. Obrigado pela maravilhosa. Recebo maravilhosa, não é? Recebo. Então, olha só, gente, hoje nós vamos falar, eu quero trazer para vocês hoje a live associada ao Evangelho, tá? Porque no Evangelho, hoje, Jesus né, surpreende, o pessoal traz aquela mulher que foi surpreendida em adultério, e essa pecadora se vê aos pés de Jesus. Já até fiz um post ali, coloquei um post... da pecadora caída que o padre Agostinho me mandou. O padre Agostinho é lá de Belém do Pará, ele foi seminarista em Terra Boa e na minha cidade natal. Bom dia, Jússi, da minha cidade natal, Jússi também, ó. Padre Agostinho, ele era de Belém do Pará e ele tem um ministério muito lindo, ele passou por Terra Boa como seminarista. Eu fui na ordenação sacerdotal de Padre Agostinho e hoje ele me mandou um post, aqueles posts que eu coloco de vez em quando, é o Padre Agostinho que me encaminha, e eu coloquei da pecadora caída, que é o evangelho de hoje, né, que tá lá no evangelho de São João, né, capítulo 8, versículo 1 a 11, e ele vem falar sobre o quê? Sobre esse pecado. Não, ele vem falar sobre o quê? Sobre essa misericórdia. Porque às vezes a pessoa foca na pecadora. Mas nós temos que olhar pela misericórdia de Deus.
Nós temos que olhar, focar na misericórdia desse Deus, que não importa o nosso pecado, desde que estejamos arrependidos, ele sempre está ali para nos trazer de volta à casa do Pai, assim como o filho pródigo. E eu olho para hoje nós estávamos fazendo um exame de consciência com o Instituto Hesed, e Deus me deu uma palavra que a princípio era isso que eu faria, a live de hoje, que seria deixar tudo para ganhar tudo. Perder tudo para ganhar tudo. Foi essa palavra que Deus me deu. E depois, ao longo da oração, ele me falou também para trazer essa parte do evangelho de hoje, da mulher pecadora, caída, que representa todos nós, não é? Cada qual com seu pecado. Muitos não são pecado de adultério, mas são pecados que nos levam a um afastamento de Deus. Bom dia, Betânia, amada. Então, ao longo do terço do Rosário hoje, enquanto eu rezava com o Instituto Hesed, Deus foi me trazendo alguns insights. E aí, eu quero trazer essa associação para você. Primeiro, o pecador arrependido, a pecadora arrependida, e como essa pecadora caída, um dia nós estaremos diante de Deus e ele nós estaremos diante dele para ser julgado, né, com a justiça de Deus, mas com a misericórdia do Filho também. Então, a importância de nós fazermos esse exame de consciência. Gente, Deus, ele nos quer de volta. Deus, ele quer que nós retornemos à casa do Pai. Deus, ele deseja que nós estejamos junto com ele. E quando ele traz ali aqueles fariseus que querem apedrejar a Maria Madalena, e ele fala, quem daqui não tiver pecado, né, atire a primeira pedra. Ele mostra complacência, misericórdia com a mulher, mas ele traz a consciência aos fariseus que estavam acusando como se eles não tivessem pecado. Então aqui nós temos duas grandes reflexões. E vem aquele ditado, né, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Mas esses que estão atirando a pedra muitas vezes somos nós. E muitas vezes nós nos vemos no lugar de Maria Madalena. Então eu, Anice, ao longo da minha vida, eu me vi muitas vezes como Maria Madalena. Eu via muitas pessoas atirando pedra em mim, digamos, mas eu não me via como fariseu. Às vezes eu não me via como uma pessoa que estava acusando, que estava atirando a pedra. Então, ao longo da caminhada de oração, ao longo dessa caminhada, desse crescimento espiritual, Deus me trouxe muita consciência. Você também atirou pedra quantas vezes? E eu quero trazer para vocês essa consciência. Em quem nós estamos atirando pedra muitas vezes e qual lugar que nós ocupamos ao longo do dia? Ao longo do dia nós ocupamos o lugar de fariseus ou nós ocupamos o lugar de Maria Madalena? Nós somos os que acusam ou os que são acusados? Então, nós precisamos, olhando, né, à luz desse evangelho, nos perguntar o quanto eu tenho sido juiz. Bom dia, Cristiane querida, bom dia. O quanto eu tenho sido juiz das pessoas ou o quanto eu tenho sido a vítima desses juízes. Então é importante nós nos colocarmos, né, nessas duas situações. Ou seja, muitas vezes eu sou juiz, muitas vezes eu sou a pessoa acusada. E de todas as formas, nos recorrer a Jesus, que perdoa os fariseus e perdoa Maria Madalena. Porque ele perdoa os fariseus em que sentido? Quando ele está na cruz e ele representando também os fariseus, né, ali, porque a palavra de Deus ela é atual. Então quando ele diz, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem, eles também estão falando sobre nós, sobre os nossos pecados hoje. Pai, perdoa a Anice, porque ela não sabe o que ela faz muitas vezes. E aí você pode colocar o teu nome, não é? Betânia, Cristiane, Eliane, a Ju, todo mundo que entrou ali antecedente, Abraão. Então, quantas vezes que nós, por não sabermos efetivamente o que estamos fazendo, pela ignorância, pela dor, nós acusamos. E quantas vezes que nós, por não sabermos exatamente o que nós estamos fazendo, por não conhecer, não estar ali ainda trilhando o caminho de Jesus, nós somos a Maria Madalena. Mas Deus tem uma palavra, e essa palavra me foi dita, gente, 4/10/2020. Por um momento eu te havia abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Num acesso de cólera, eu volvi de ti a minha face.
mas no meu eterno amor eu tenho compaixão de ti. E Deus, ele traz essa compaixão, essa misericórdia, a misericórdia e a compaixão do Pai e do Filho, não é, Cida? Então, olha aqui, vou fazer hoje como no tempo de Noé, tal como jurei então que o dilúvio de Noé não mais abateria sobre a terra. Do mesmo modo faço um juramento, de não mais me irar-te contra ti, e de nunca mais te atemorizar. Deus, quando ele diz essa palavra, está lá em Isaías 54, gosto demais do profeta Isaías, e Deus me fala muito através do profeta Isaías, e essa palavra, ela continua para mim até o versículo 17, porque ela me foi dada em 2 partes, 3 anos quase de diferença. Então Deus me deu uma palavra, depois, quase 3 anos depois, ele complementou por meio de uma amiga minha, Roseli, maravilhosa, que é uma profeta, uma pessoa muito ungida por Deus. E aí ele me dá a palavra de toda a graça que ele vai fazer na minha vida, ainda que já está fazendo. Mas não é essa palavra só para mim. Então eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus me deu, mas que é para todos nós. Eu quero compartilhar nesse dia com vocês tudo isso, essa experiência que eu já vivi. Gente, porque muitas vezes eu fui a Maria Madalena apedrejada, mas muitas vezes, como eu disse, eu fui o fariseu que acusei. Então, só que não importa se você se coloca hoje, ou aí eu quero que você se coloque, né, no seu nome, a sua pessoa. Muitas vezes você seja como Maria Madalena, ou como os fariseus que estavam querendo apedrejar Maria Madalena, não importa. Deus, ele fala assim, filho, se você deixar tudo, por minha causa, você vai ganhar tudo. Por quê? Porque eu me compadeci de ti, ainda que momentaneamente eu tenha te abandonado, ainda que momentaneamente possa ter parecido que eu vou ouvir, né? Virei a minha face para o outro lado e não me compadeci de você. E Deus está falando para você nesse momento. Ele fala, eu vou revogar aquela sentença de morte que existia sobre a sua vida. Eu estou revogando sobre a sua história, sobre a sua genealogia, aquela sentença de morte. Por quê? Porque eu vejo que você agora está num caminho de santidade, e esse caminho de santidade, ele é um caminho, ele é um processo, em que eu vejo que você está se esforçando para ser melhor a cada dia. Eu vejo, isso diz Deus, né? Eu não estou mais me afastando de ti, por quê? Porque eu vejo que você tem buscado se achegar a mim. Então, nesse caminho, nesse movimento que nós fazemos de estar na presença de Deus, ele vem ao nosso encontro, ele vem em nossa defesa. Então ele vem ao nosso encontro como filho pródigo, ele vem em nossa defesa como ele veio em defesa de Maria Madalena. Por quê? Não porque Maria Madalena estivesse certa, mas porque os fariseus estavam mais errados do que Maria Madalena, em julgar, em querer fazer justiça com as próprias mãos. Então ele vem em nossa defesa. E esse movimento de perder tudo para ganhar tudo, nos lembra aquela passagem em que o jovem rico chega e fala para Jesus, né? O que eu tenho que fazer para te seguir? E ele fala assim, deixa a tua riqueza. E aqui Deus não numa radicalidade, né? Pode parecer radical, mas ele tinha que deixar, porque naquele caso o apego do jovem aos bens materiais. Não é que riqueza é ruim, não é que dinheiro é ruim, mas é o apego à riqueza. É o apego às coisas que faz com que nós nos afastemos das coisas de Deus. Então esse apego aqui, ele pode ser entendido como um apego a pessoas, um apego aos bens materiais, a uma casa, Gente, eu conheço pessoas que ela tem apego a coisas miúdas. Aquela pessoa que tem aquela xícara, aquele copo que nunca usa, com medo de quebrar, isso é apego. Se você está numa situação dessa, você já pode ir fazendo um exame de consciência. A pessoa, ela é apegada em copinhos, em jarrinhas, em roupa. A pessoa que compra roupa, bom dia, Lourdes. A pessoa, ela compra uma roupa e ela não usa porque ela tem um apego, com dó de acabar, uma escassez, é apego. Que não empresta, que não doa, que não ajuda, né? Assim, pessoa que tem calçado apodrecendo no armário, que a hora que for usar arranca a sola, porque aquela cola desgruda, não é? E a pessoa está apegada àquilo lá. E Deus está dizendo, não, deixa tudo isso.
né? Jesus disse ao jovem rico, deixa tudo isso. Então, este deixar tudo para ganhar tudo quer dizer, eu deixo tudo aquilo que me afasta de Deus. E aí, nesse movimento de deixar tudo para seguir a Jesus, nós começamos o quê? Ele começa a nos olhar com a misericórdia. Ele começa a nos vir em nossa defesa muito mais, por quê? Porque nós estamos abertos a essa graça, a essa misericórdia. Nisso, então, quer dizer que se eu não tiver numa vida de oração, Deus não tem misericórdia de mim? Ele tem misericórdia de você independente, tem misericórdia de mim e de você independente. Só que nós não vemos essa misericórdia, nós não nos abrimos a essa misericórdia. Então, é importante nós olharmos, não é Rosane e Juliana que entraram aqui agora, é importante nós olharmos que precisa desse movimento. Eu preciso desse desapego, desse deixar tudo para seguir, né? Para ganhar tudo, que é o reino de Deus, que é para seguir a Jesus, porque aí ele vem em nossa defesa e nós perceberemos que ele está em nossa defesa. Porque Deus nos defende o tempo todo, mas nós não vemos porque o coração está fechado, o coração está endurecido. Entende? Então, por que Maria Madalena, naquele momento, ela conseguiu enxergar a misericórdia de Jesus e deixar aquela vida de prostituição? Porque naquele momento ela tinha perdido tudo, ela ia perder a própria vida, o que para ela era... Porque o que a Maria Madalena vivia? Uma vida mundana. Então ela não conseguia nem enxergar a misericórdia de Deus, ela não conhecia esse Jesus, e ali naquele momento ela teve um encontro profundo com Jesus, e ali ela passou a ser seguidora dele, mas ele disse assim, mulher, deixa essa vida e não volte a pecar mais. E ele está fazendo esse convite para mim e para você hoje. Filho, deixa esse apego, como ele falou para o filho rico, né? Aquele jovem rico. Deixa tudo isso e vem e segue. E aí quando ele fala deixa tudo isso, é o apego aos bens materiais, é o apego ao pecado. Porque a Maria Madalena estava apegada a uma vida de pecado. Então muitas vezes fala assim, não gente, mas eu não tenho apego. Tá, mas às vezes você está apegado naquele pecadinho de estimação. Sabe aquele pecadinho de murmurar, de reclamar, de se vitimizar, de falar mal dos outros? O pecado de estar no celular 24 horas por dia vendo a vida dos outros. Quando você poderia estar usando o celular para instrumento de salvação e não de perdição. O celular, né, esse apego a ficar vendo rede social dos outros. Gente, meu Deus do céu. A pessoa fala, eu não falo mal dos outros, mas critica o tempo todo. Fulano usa isso, ciclano usa aquilo. Gente, nós temos que... E eu tô falando isso pra você e pra mim, tá? Eu ainda tenho que melhorar muito. Eu não tô santa não, gente. Ainda falta muito. Então, quando nós perdemos tudo, e aí entenda-se perder tudo, quer dizer, deixar essa vida de apego, deixar essa vida de pecado, deixar esse apego aos bens materiais, deixar o apego a pessoas. Tem pessoa que é apegada em outras pessoas. Tem pessoa que ela cuida muito mais da vida dos outros do que da vida dela. Tem pessoa que cuida muito mais dos animais do que da vida de oração. Tem pessoa que cuida muito mais dos animais do que de um ser humano. Isso é uma coisa distorcida. São apegos que nós temos que ir deixando e olhar o que é importante na minha vida em primeiro lugar. E aí vem aquela passagem, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos olhar nessa palavra que Deus foi me colocando, que foi uma mistura de tudo um pouco hoje, né? Ele trouxe uma reflexão para a minha vida. E eu olho hoje, porque hoje, né, eu estou fazendo 56 anos, e eu falo, graças a Deus, como eu mudei. Tô santa? Não. Mas como eu mudei ao longo dessa caminhada e como eu fui ganhando tudo à medida que eu fui perdendo tudo. Eu fui ganhando tudo que era importante à medida que eu fui me desprendendo daquilo que não era importante, daquilo que não deveria vir em primeiro lugar. Mas quantas vezes eu coloquei em primeiro lugar aquilo que era secundário, terciário. Então, ontem, né, eu tive uma pequena festa surpresa aqui, que foi uma festa, um café da manhã misturado com doce, com bolo, né, foi praticamente uma festa de criança, o sonho de toda criança, porque ali tinha pão de queijo, ali tinha salgadinho, ali tinha suspiro, tinha Maria Mole, tinha doce, tinha bolo de coco, tava tudo misturado. E eu vi aquilo ali, um presente tão grande de Deus para mim e através das pessoas, um carinho tão grande das pessoas que estiveram ali.
Mas aí eu comecei a olhar e falei, gente, isso que é importante. Obrigada, Josi, querida. Eu olhei e falei assim, gente, quantas vezes, se alguém tivesse feito uma festinha igual ontem fizeram para mim, eu não teria valorizado. Por quê? Porque eu queria grandes eventos, porque eu queria grandes coisas. Por quê? Porque a minha visão, a minha limitação visual era muito grande. Por quê? Porque eu olhava para o que era primordial como secundário e eu olhava aquilo que era secundário ou terciário como principal. Obrigado, Cristiane, obrigada, querida. Amém, amém, a nós todos. Então, o que mudou? Foi a lei de Deus? Foram as pessoas ao meu entorno? Não, quem mudou fui eu. Então, foi maravilhoso ontem o dia para mim, gente. Foi maravilhoso. Quantas vezes eu não valorizei essas pequenas coisas e Deus me trouxe toda isso que eu falei para vocês, esse raciocínio. Não foi só para você, foi para mim principalmente. Porque ele falou, filha, quantas vezes eu te chamei para voltar para casa, para desprender, para largar tudo que você tinha que largar e você não largou por minha causa. Então eu comecei a ganhar muito mais a partir do momento que eu comecei a perder as coisas do mundo. Gente, e eu falo para vocês de coração, não tem nada melhor. Eu tô fazendo 56 anos e esse é o melhor momento da minha vida até então. Esse é o melhor momento da minha vida até então. Teve aniversário que eu passei em lugares lindos, teve aniversário que eu passei em locais maravilhosos, mas estar na minha casa hoje, numa segunda-feira, fazendo uma live, com o coração repleto de gratidão, é o melhor aniversário da minha vida até então, porque eu sei que virão outros. Bom dia, Adriane, bom dia, Ana Carolina. Então, hoje fazendo 56 anos, eu posso dizer a vocês que eu comecei a viver, de verdade. Porque eu comecei a deixar tudo. E é engraçado que o momento que eu comecei a me desapegar dos bens materiais foi o momento em que Deus trouxe mais bens materiais para mim. Todo desapego de pessoas, de coisas e do pecado que eu venho fazendo ao longo dessa jornada, Deus foi me trazendo em bênçãos, trazendo em coisas boas. Obrigada, Adriana, querida, obrigada. Amém, amém. Então, olha só, o deixar tudo significa ganhar tudo. O perder tudo na linguagem de Jesus significa você vai perder tudo, mas você vai ganhar tudo quando você me seguir. E eu estou vivendo esse momento. Aos 56 anos, eu estou experimentando um dos melhores aniversários da minha vida, se não o melhor, porque outros virão. Então, o melhor até então, vamos colocar assim. Então, o que eu estou trazendo para vocês isso? Gente, eu fui essa Maria Madalena que Deus resgatou, eu falo sempre isso para vocês. Quantas vezes que eu fui apedrejada e eu merecia. E Ele, com a sua misericórdia, Ele me resgatou. Então, quando eu olho essa palavra que Deus me deu aqui, por um momento eu te havia abandonado, filha. E Ele está dizendo para mim. E aí você coloca o teu nome. Filho, por um momento eu havia te abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Mas nós precisamos ir ao encontro desse Deus para que Ele nos possa receber. Porque Ele quer nos receber, mas muitas vezes nós não queremos ir ao encontro dEle. Obrigado, Betânia, querida. Amanda, bom dia. Então, Jesus, Ele disse assim, ó, meu amor jamais te abandonará. Meu amor jamais te abandonará. Diz o Senhor que se compadeceu de ti. Gente, depois, Deus me deu essa palavra em 2020, agora 2023 Ele complementou. Obrigada, Amanda, querida. Amém. A nossa semana seja muito abençoada, iluminada. Bom dia, Leila. E olha o que Deus diz para mim. A segunda palavra, a segunda parte. Infeliz, sacudida pela tempestade e sem alívio, eis que vou te construir em pedra de jaspe. E aí ele começa a dar uma palavra para mim, só de bênção, só de bênção, só de bênção. Ele fala ao final aqui, tal é o apanágio dos servos do Senhor, tal é o triunfo que eu te reservo.
Então aí Deus me dá muitas palavras de bênçãos. E essa palavra de bênção não é só para mim. Essa palavra de bênção é para você. Mas Ele quer o quê? Vou recapitular para fechar. Não é porque eu vou falando tudo ao longo do tempo e aí depois fica uma confusão, porque o influente ele vai falando o que vem, né? Bom dia, socorro. Deixar tudo para ganhar tudo, tá? Ou seja, perder tudo para ganhar tudo. É o que Jesus quer que você faça como o jovem rico, que ele falou, filho, deixa tudo. Deixa os apegos, deixa o apego aos bens materiais, deixa o apego às pessoas, deixa o apego às coisas e vem me seguir. Esse é o convite que Jesus está fazendo para você. E aí ele diz assim, porque eu me compadeci de ti, como eu me compadeci do filho pródigo que voltou, como eu me compadeci de Maria Madalena, que estava para ser morta, apedrejada. Então eu venho te resgatar hoje. Mas cuidado para você não ser o fariseu que está atirando a pedra. E de hoje em diante, se você deixar tudo para ganhar tudo por mim, diz Jesus, eu terei misericórdia de ti. E aquela sentença que um dia tinha sido colocada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua genealogia, eu a revogo, porque eu me compadeci de ti. Então esse é o recado que Deus tem para você. Porque Ele se compadeceu de você. Ele escutou as suas orações. Porque naquele dia que você dobrou o joelho e falou, Senhor, eu não aguento mais, Ele te ouviu. Assim como Ele me ouviu. E eu espero e creio e profetizo na sua vida que, assim como eu hoje, aos 56 anos, estou vivendo o melhor aniversário da minha vida, eu profetizo que Deus vai fazer você viver o melhor da sua vida. Se você seguir esses passos que foi falado aqui, que foram falados aqui. Porque Ele volveu a sua face para ti novamente e está te dando uma oportunidade de bênçãos sem fim. Então creia que Jesus, Ele ouviu a tua oração. Quando você dobrou o teu joelho e clamou, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Porque eu estou cansada de rezar. Porque eu estou esgotada e eu não tenho mais forças. Tenha certeza que Ele ouviu a tua oração. Mas Ele vai exigir mais de você. Que você vá para águas mais profundas. Que você ajude mais pessoas. Que você desapegue de mais coisas. Desapegue inclusive do pecado. Mas Ele está te esperando. Porque a bênção já foi te dada. Já foi dada para você. Gente, isso é palavra de bênção que Deus está colocando sobre a tua vida e sobre a minha. Então nós precisamos ir para águas mais profundas, porque a bênção já nos foi concedida. Creia nisso. E muito obrigado pela tua presença nesse dia aqui comigo. Muito obrigado por fazer parte desse dia, não é? Em que eu faço 5.6, com carinha de 55.5, né? Então, mas o coração de uma criança, o coração assim de uma filha que, gente, eu nunca me senti tão amada por Deus como eu tô me sentindo agora. E eu desejo que você se sinta, né, assim amado como eu tô me sentindo. Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja repleta de luz. Estamos aí quase em meados da Semana Santa, né? Domingo que vem é domingo de Ramos. Que a sua vida seja repleta do Espírito Santo. Deus abençoe você grandemente e você é o meu melhor presente. Deus abençoe. Um beijo no coração, gente. Compartilha essa live, tá bem? Comenta nessa live para que vá para outras pessoas. Um grande beijo para você, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus.